Capítulo 8. Eva odiava filmes de horror. Ela acreditava nunca ter visto um inteiro. Geralmente enterrava o rosto nas mãos ou saía da sala de projeção. Sua melhor amiga Janice se recusava a sentar-se perto dela durante tomadas de carnificinas, e os namorados logo perceberam que era mais seguro se restringirem a filmes de ação e explosivos. Ela amava ver coisas explodindo, mas a música assustadora e a expectativa de que assassinos em série saíssem de armários era suspense demais para Eva. Era péssimo que Richens não houvesse descoberto isso ainda. O marcado ficara atrás dela, como se Eva pudesse ser de alguma ajuda durante um ataque surpresa. Ele também exacerbara o problema sussurrando alto todos os modos de provocar respostas como: Você viu aquilo? O que foi aquele ruído? E você sentiu o cheiro de alguma coisa? Por sorte, Edwards segurava a língua, cobrindo a retaguarda com passos silenciosos. Eles vasculhavam o terreno de um prédio de 3 andares, arrumado para servir de escritório. Era um edifício mais alto da cidade qualquer, e talvez o mais habitado por animais nocivos. As baratas subiam pelas paredes cinzentas e os ratos corriam por sobre o linóleo, de estampas ultrapassadas. Um manequim desgastado com o rosto quebrado atendia na escrivaninha da recepção, seus olhos mortos fixados inexpressivamente. Eva estremeceu e tentou não olhar para ele, mas a imaginação superativa a fazia sentir-se como se vigiada com um propósito maligno. A luz da manhã se derramava pelas janelas, muitas das quais quebradas. Cacos de vidro reluziam no chão empoeirado e iam sendo esmagados pelos seus pés calçados com botas. Lá fora, os gritos das gaivotas enchiam o ar de uma cacofonia fúnebre. Isso teria funcionado melhor à noite, Edward disse, mal-humorado. Somos alvos fáceis à luz do dia. Gadar afirma que 50% das caçadas são conduzidas durante o dia. Richens riu com desdém. É quando estarei dormindo. Você não pode dormir durante uma missão. O tom de Eva era repreensivo. A marca queima como um inferno. Posso dormir no meio de qualquer coisa. Não adiantava discutir. Ele iria descobrir isso bem depressa. Ui! Richens guinchou, cambaleando sobre ela. Eva tropeçou. Sua abraçadeira esquentou até queimar, dispensando qualquer necessidade de perguntar a Richens qual era o problema dele. Do lado de fora, Ken uivou um alegre brado de guerra. Um sorriso recurvou sua boca e Eva girou para encarar seus companheiros. Uma pena que você não estar dormindo. Richens a fuzilou com o olhar. Edwards reclamou. Como você pode brincar numa hora dessas? Ele girou furioso, agachando com o revólver erguido. Eva farejou o ar. O demoníaco não está perto o suficiente para que eu sinta o cheiro, por enquanto. Está em algum lugar por aqui. Richens olhou para Eva com olhos arregalados. E agora? É assim que as coisas acontecem no campo? Ela fez que sim. Seu treinador também se comunicará com você, ou em pessoa, ou por forma de telepatia. Merda. O queixo de Edward se enrijeceu. Não quero ninguém bisbilhotando minha cabeça. Você vai agradecer por isso na hora certa. Eva pensou em Reed e em como, às vezes, ela se amparava intensamente em seu apoio. Ele a acalmava nas horas de tensão, embora estivesse sempre a quilômetros de distância. Era uma espécie de vínculo, uma conexão, e estava estragando a sua equidade. Ela era mulher de um homem só, ao menos era o que sempre fora. Uma brisa quente e aromatizada soprou sobre Eva. Era mais forte que costumeiro, mais vigorosa. Reed. Ou ele estava nas proximidades, ou o laço entre eles se apertava.
Ambas as possibilidades lhe causaram apreensão. Ele estava respondendo a ela, informando-a que sabia que estava pensando nele. Quanto de suas emoções Reed sentia? Quão profunda podiam mergulhar em seus pensamentos? Hitchens pousou a mão no pulso de Edwards, puxando-o para baixo junto com a pistola. Ponha isso de lado antes que machuque alguém. Ele deu uma olhadela em Eva. Então, o que faremos agora? Caçaremos. Uma agitação causou um frio em seu estômago a essas palavras. A sensação era um truque mental, como dores solitárias. Eva não estava furiosa nem pronta para atacar, rastrear e matar seres malignos do inferno a deixava apavorada. Vá primeiro. Edwards esboçou um sorriso zombeteiro e a introduziu com uma ampla varredura de sua mão armada. De jeito nenhum. Para que diabos você está aqui, então? Os ombros dela se aprumaram. Eu vim na frente até aqui. É a vez de outra pessoa agora. Não seja criança, Hollins. Hitchens escarneceu. Foda-se, ela retrucou, seja homem. Estamos assustados, Hitchens gemeu, fazendo-a lembrar-se de que ele mal passara da adolescência. Eu também estou. Se vocês queriam um líder destemido, deviam ter se juntado a Ken e seus socos ingleses. Ela lamentava que eles não tivessem feito isso. Era duvidoso que alguém mais fosse se associar a ela, e a ideia de vasculhar pela sinistra cidade falsa sozinha a deixava nauseada. Edwards parou. Você está com medo? Edward grunhiu. Claro que eu estou com medo, porque não estaria. Há 4 semanas, a coisa mais monstruosa que já vi estava me colocando em sua lista de desejos. Agora terei sorte se sobreviver entre os demoníacos que Caim deixou putos da vida e os outros que estou irritando bem nesse momento. Suspirando, as feições de Edward se abrandaram. Ele deu um tapinha embaraçado no ombro dela. Eu vou na frente. Que alguém faça isso, Hitchens falou ríspido, antes que algum dos outros nos enfie bem no saco. Não é uma corrida, Eva lembrou, pensando em como um narcisista petulante conseguia ser selecionado como marcado. Merda que não é. Estamos falando de nossas almas aqui, Hollins. Estou jogando para ganhar. Além do mais, se houvesse um esforço de grupo, não estaríamos todos juntos, em vez de ficarmos vagando por aí separados? Edwards deu de ombro. Ele tem certa razão. Muito bem, então vamos vasculhar esse prédio e depois cair fora se não encontrarmos nada. Dando passos hesitantes, eles começaram pela base da escada e abriram um caminho para o alto. Assim que giraram a maçaneta da porta, no vão do degrau para a plataforma mais elevada, o cheiro de demoníaco atingiu suas narinas. Edwards ergueu a mão, fazendo-os dar uma parada. Ele olhou para ambos e pousou um dedo sobre os lábios num pedido de silêncio. Hitchens revirou os olhos e disse sem som. Nós não somos uns malditos idiotas. Em seguida, empurrou Edwards para a porta do corredor. Edwards emitiu um som estrangulado e brandiu seu revólver com descuido provocado pelo terror. Eva ficou assombrada pela dinâmica de ambos. Fosse qual fosse, Hitchens era um garoto. Edwards tinha meia idade. Por que ele cedia ao homem mais jovem? Era um ponto que inspirava muita especulação. Hitchens perscrutou ao redor do batente, sua cabeça girando para obter uma visão de 180 graus. Eva pôs a sola da bota em sua bunda e o empurrou para dentro do corredor. Se é assim que ele acha que é bom... Preste atenção, Hitchens gritou, tropeçando em Edwards, cuja arma descarregou um artefato aéreo fluorescente com o estrondo de um trovão. Plástico e vidro choveram sobre os dois.
Eles praguejaram numa só voz, erguendo os braços para proteger as cabeças. A detonação ecoou pelo andar antes silencioso, matando qualquer segurança de uma entrada discreta. Opa! Eva desocupou o vão da escada por trás deles, incapaz de ficar olhando o medo óbvio de Edwards e não se juntar a ele. Desculpe por isso. Você está louca. Hitchens esbravejou, apontando a arma para ela. Não, mas estou começando a achar que vocês estão. Ele não parecia estar de todo assustado. Estava mais para curioso, vigilante, como uma aranha. O que está acontecendo aqui? Todos se voltaram para procurar a fonte de onde partia a cortante voz feminina. Encontraram-na no fundo do corredor, erguendo-se à entrada de um escritório. Parecia estar nos seus 50 anos, seu cabelo prateado preso num coque e a boca um traço inflexível. Usava um paletó executivo cinza. Uma saia pouco acima dos joelhos e jaqueta combinando. Fedia a alma decomposta. Seus olhos pousaram sobre as 3 armas apontadas em sua direção. Vou chamar as autoridades. Ela girou nos calcanhares e bateu a porta com força. Que tal darmos um tiro nela? Hitchens sugeriu. Ela não é quem temos que caçar, Edwards contrapôs. Minha abraçadeira não está machucando. Sim, mas ela pode chamar os elfos e as fadas e avisar que estamos chegando. Verdade. Eva esperou que sua abraçadeira sinalizasse um aviso de aproximação. Depois de um longo momento, ela desistiu da possibilidade. Abriu a porta do vão da escada e saiu. Passos apressados a seguiram. Se aproximaram. Aonde você vai, Hollins? Edwards gritou, descendo pelas escadas atrás dela. Eva diminuiu o ritmo na plataforma do segundo andar e fez um gesto de pedida de silêncio. Edwards ficou ao seu lado, sua mão armada tremendo. Hitchens parou a uma distância de 2 degraus acima. Deixamos uma testemunha para trás. Eva olhou ferozmente para ele. Nós não somos vigilantes. Ela não é o alvo, e isso significa que não a traremos conosco. Agarrando o corrimão, com força, de branquear o nó dos dedos, ela lançou um rápido olhar para o centro, abaixo da escada em espiral. Um clarão prateado atraiu sua atenção. Eva se aprumou com rapidez. Easy. Todo mundo ouviu a arma disparar, ela disse. Todos virão correndo para cá. Hitchens sorriu, dando-se conta. Os elfos e as fadas verão que todos estamos distraídos. Seria a hora perfeita para darmos no pé, Edwards finalizou. Certo. Eva se virou. Vamos. Eles subiram a escadaria no mesmo ritmo, irromperam no topo do telhado e correram para a borda, suas botas esmagando o cascalho. Sem discussão, dispersaram-se, observando a vista da cidade abaixo deles. Como haviam esperado, os marcados corriam para o prédio, vindos de todas as direções. Easy já estava no local. Claire, ainda a alguns quarteirões. Romeu e Laurel apareceram momentos depois, ambos parecendo suspeitosamente amarrotados. Malucos, Edwards resmungou, dando voz aos pensamentos de Eva. Ela não conseguia imaginar que houvesse um lugar que estivesse limpo, não assombrado, na cidade qualquer, onde se pudesse transar. Onde está Callaghan? Hitchens perguntou. Talvez já esteja no prédio, Eva sugeriu, conservando alguns metros entre a borda do telhado e a ponta de suas botas. Nenhum deles erguia a voz, a despeito da distância que os permeava. Sua audição de marcados, o volume não era necessário. Eu esperava que ele fosse o primeiro. Ele, na certa, não viria por último. É a posição de Molenar. Eu o estou vendo. A voz de Edward era um mero sussurro cheio de curiosidade. Mas ele não vem nessa direção. Eva e Hitchens se juntaram a ele. Observaram o marcado loiro deslizar furtivamente ao longo de um muro sombreado, à distância de 2 ruas na descida.
Depois virar numa esquina e sumir de vista. Ele está rastreando, Eva murmurou. Teremos que segui-lo, sem alertar os demais, Richens afirmou. As sobrancelhas dela se ergueram. O resto da classe rastejava em direção ao prédio agora. E como exatamente devemos fazer isso? Ele apontou por sobre o ombro. Há uma escada de incêndio ali. Eva gelou. Muito engraçado. Que idade tem aquela coisa? Quantos anos ela passou sem manutenção? Quantas horas você quer passar nesse monte de merda? Ele retrucou. Podemos celebrar ao meio-dia se pegarmos os elfos e as fadas agora. Sem chance. Ela recuou mais para longe da borda. Por que você está tão... Ele abriu a boca quando a compreensão o tomou. Você tem medo de altura. Merda! Há alguma coisa de que você não tenha medo? De você. Com você é um lido. Não me pressione. Edwards riu. Richens desdenhou. Vamos lá, Rollins. Supere isso. Não é uma disputa. Vamos até os outros para fazer isso direito. O peso do presságio recaía sobre suas vísceras, uma espécie de sexto sentido que Eva tivera a vida toda. Nesse exato momento estava fazendo soar o alarme, em alto e bom som. Nada disso, eles são idiotas. Nós éramos os únicos inteligentes o bastante para ter um plano executável. Ela recuou. Não vou arriscar minha vida por seu ego. Arrisque por sua alma, então. Eva sorriu irônica. Francamente, não iria se dependurar numa escada de incêndio velha por aquilo. Como Eva não arredou pé, Hitchens fez um gesto impaciente e disparou em direção aos degraus enferrujados. Edwards hesitou por um momento, depois o seguiu. Eva não hesitou. Saiu do telhado e desceu a escada de dentro, agarrado ao corrimão, arremessando-se pelos 3 lances abaixo, passando por Claire, com um breve aceno. Easy não podia ser vista em parte alguma. Eva chegou à calçada numa corrida só, mas, a despeito de sua velocidade, Richens e Edwards estavam a pelo menos um quarteirão à sua frente. Bem quando seu cérebro protestou contra seu impulso competitivo e perguntou: por que você está tão empenhada nisso? A marca se agitou também, bombeando o calor da perseguição através de suas veias e pressionando-a a adotar um passo mais veloz. Não havia respiração entrecortada, nem pulsação latejante. A ausência de pressão física permitia que sensações de euforia e onipotência tivessem precedência, inspirando coragem e confiança falsas. Só estou cuidando deles, ela murmurou para si mesma, contornando uma esquina a tempo de ver uma porta de vidro balançar devido ao uso urgente. Dando uma de boa samaritana e coisas do gênero. O prédio era comprido e atarracado. Seu exterior, uma reminiscência de prata brilhante de um trailer militar Austrian dos anos 1950. Acima da entrada, um aviso torto e apagado dizia Floss, Five and Diner. Eva entrou com a arma em punho e silvou quando a braçadeira queimou em sua pele. Cabines de vinil vermelho, rachadas e quebradas se enfileiravam na parede sob as muitas janelas encardidas. Comida de plástico em pratos decorados sobre os topos das mesas do balcão. 2 manequins, vestindo uniformes cor-de-rosa e branco, se erguiam junto à máquina de café e à caixa registradora, respectivamente. Erguendo-se na ponta dos pés, Eva vasculhou a abertura para a cozinha, mas nada avistou. Teria corrido para os fundos? Eva prosseguiu com cautela, um passo de cada vez. Sua pisada seguinte foi em falso e ela se desequilibrou, derrapando sobre algo no chão. Agarrando-se por trás de um banquinho de bar, Eva quase caiu quando ele girou sob sua força. Ao olhar para baixo, ela constatou ter escorregado numa braçadeira e supôs que Richens havia perdido a paciência com a coisa irritante.
Um grito, seguido por um estrondo, rasgou o ar. Um vulto escuro passou voando pela janela de serviço de alimentação. Eva se agachou. Uma mão tocou seu bíceps e ela agarrou, puxando com força. Claire caiu em seu colo. A francesa guinchou no mesmo momento em que as panelas bateram furiosamente uma nas outras. Tapando a boca de Claire, Eva se esforçou para ouvir. Solte-o, amorzinho. Richens arrulhou. Obrigue-me a fazer isso, querido. Ronronou uma voz doce e feminina. Claire ficou tensa. Com um olhar estreitando de advertência, Eva empurrou para uma posição de joelhos. Vá para lá, ela fez com a boca. A francesa sentiu e andou de lado, desajeitada, até a porta da frente. Eva esperou até que ela sumisse, aspirando o cheiro de mofo e poeira. Suas emoções flutuando da excitação ao desgosto. Parte dela estava gostando da caçada. Você está perdendo o juízo, Eva disse a si mesma, rastejando por toda a extensão do balcão até a sua ponta. Observando o canto, ela viu a porta giratória para a cozinha. A superfície acolchoada e a janela redonda de vidro estavam cobertas de fuligem. Através do vão de 5 centímetros da base, Eva procurou sombras que atraíssem movimentos do outro lado, mas tudo o que viu foi escuridão. Ela se moveu mais para perto. Poderíamos celebrar ao meio-dia, Richards tinha dito. Quem a fada fazia de refém? Edwards, Callaghan. 3 marcados deviam estar ali dentro. Onde estaria o terceiro homem? Aproxime-se só um pouquinho, a fada disse, e ele vai ter... Ele vai ter? O quê? Richens deu uma risada. Que bobagem! Cala a boca, Richens. Ken arfou. Esta faca é bem afiada. Eva parou um momento, surpresa por descobrir que era Ken o prisioneiro, e ficou mais atônita ao abrir a porta giratória alguns centímetros e testemunhar a situação que se desenrolava, graças às suas membranas nictantes. Richens se erguia de costas para ela, a 2 metros dele. Ken estava ajoelhado. Por trás de Ken, uma mulher corpulenta, de rosto gentil, com cabelo grisalho, flutuava graciosamente apoiada por asas minúsculas. Era uma das fadas madrinhas da Bela Adormecida, bochechas vermelhas como cereja, vestido em tom pastel e chapéu pontudo incluídos. Incerta entre rir ou surtar, Eva inspecionou o resto da cozinha. Estava montada como se os proprietários houvessem ido lá fora para um curto intervalo. Panelas e frigideiras se achavam dispostas sobre o fogão. Facas e tábuas de cortar carne espalhadas desordenadamente pelo balcão. Ela procurou Edwards e o avistou de bruços no piso, inconsciente. Sua sensação de desconforto cresceu. A visão de um corpo imóvel no chão, imundo, era realística demais para seu gosto. Até onde ia essa situação? Qual era o melhor meio de dar um fim nela? Os olhos de Ken estavam arregalados, seu pescoço arqueado, e recuou a lâmina pressionada contra sua pele. O que você quer? Ele falou alto. Você vem comigo, querido. A fada sorriu, e o resultado foi uma expressão tão doce e inofensiva que Eva teve dificuldades para conciliá-la com a realidade da faca na mãozinha gorducha. Nós vamos sair pelos fundos e bater em retirada. Vocês não vão a parte alguma. A entonação de Richens tinha uma fria diversão. Vou atirar nele antes de deixá-lo sair daqui. Uma nuvem escura passou pelas feições da fada, revelando fugazmente o horror de sua alma diabólica. Demoníacos não podiam nunca ser domados ou merecer confiança, mas podiam ser compreendidos. Eram parecidos com crianças, autocentrados, impacientes, carentes de atenção e estímulos. A fada emitiu um ruído de reprovação. Você deveria ter passado para o lado escuro, doçura. Teria dado um excelente demoníaco. Eva mirou e atirou no traseiro de Richard.
Ele gritou como uma garota. A arma caiu de sua mão e bateu no chão, disparando para o alto e atingindo uma frigideira de ferro fundido pendurado numa prateleira de panelas acima do fogão. A bala ricocheteou, guinchando pelo ar e despertando Edwards, que se pôs de pé imediatamente. Sua cabeça, ao erguer-se, bateu na parte de baixo de uma tábua de carne, cuja ponta se projetava para além da borda do balcão. O impacto da batida fez com que as facas que estavam em cima das tábuas fossem arremessadas pelo ar. Depois caíram desgovernados na bancada, fazendo enorme barulho, atingindo e derrubando uma vasilha de farinha do outro lado. Ela caiu bem no meio da cabeça de Edwards, despejando seu conteúdo sobre ele antes de rolar pelo chão, com um retumbante som de gongo. Uma nuvem de farinha subiu para o lado de fora e foi descendo. Os xingamentos sufocados de Edwards, é claro, também foram muitos. Ken arremessou a fada assustada de suas costas, lançando a velhinha no ar, girando como um parafuso. Ela se chocou contra a prateleira derrubada. Seu "oh merda" foi abafado por uma caçarola que caiu e despencou em sua cabeça. Ela foi ao chão com um baque tanto. Ficou imóvel como se estivesse morta. Richens ainda gritava. Ken se lançou aos seus pés e atingiu-o com um perfeito gancho de direita. O marcado desmontou no chão ao lado da fada nocauteado. Seu cafetão! Ken resmungou. Seu olhar encontrou o de Eva. Ela fitou Edwards, que lembrava Gasparzinho, um fantasma camarada, ou uma salsicha crua empanada no espeto, dependendo da virada de sua cabeça. Seus olhos eram dois buracos negros que piscavam num rosto contraditoriamente branco. Sua boca um ó redondo, enquanto ele encarava os dois corpos de bruços no chão. O cérebro de Eva recapitulou a série de acontecimentos. Os gritos não haviam parado. Tinham apenas se transferido para o lado de fora. Claire, ela ofegou. Eva pulou por sobre os corpos inconscientes e correu a toda velocidade para a porta de serviço. Por uma fração de segundo, suas membranas nictantes atrapalharam sua visão. E então elas a recolheu com uma piscadela deliberada. Claire estava no centro da viela estreita, suas belas feições paralisadas numa máscara de terror, sua boca arreganhada, e um gemido horrendo saía dela. Seus olhos se mantinham fixos num local além do ombro de Eva. Ela virou a cabeça, seu olhar seguindo a linha de visão da francesa. Ela sufocou, depois tropeçou, o mundo girando. A forma alta de Ken emergiu da cozinha escura, sua cabeça se virando para se alinhar com a delas. Santa Mãe de Deus! Ele deu um grito sufocado. Preso à parede exterior do refeitório, via-se o corpo de Molenar. Os braços estavam abertos e as mãos fixadas na fachada de metal, com pregos de ferro atravessando suas palmas. A urina encharcava sua calça e formava uma poça sob o asfalto esfarelado. Seus olhos sem visão se erguiam para o céu, a boca pendente e os lábios salpicados de vermelho escuro. Uma corda de arame farpado enferrujado circundava sua cabeça, completando a recriação nauseante da crucificação. Onde estava o sangue? Claire se dobrou, mas nenhum vômito saiu. Seu corpo perfeito demais para sucumbir a essas emoções. Foi então que Eva percebeu que a cabeça de Molenar havia sido decepada e estava posta no lugar sobre o pescoço por pregos enfiados pelas orelhas. O terror arrepiou sua pele febril. Eva gritou, os punhos se fechando, mesmo quando os joelhos fraquejaram. Um bando de gaivotas juntou-se a eles, guinchando para o céu e para o Deus que permitia que tais coisas acontecessem com os que o serviam. Capítulo 9.
Reed conseguiu sair da rodovia 1, a lendária estrada da costa do Pacífico, na saída da Fremont Boulevard. Um momento depois, um Porsche alugado ronronava através do Fort McCook. Ele poderia já estar com Eva, se guiasse direto até ela. Mas Reed conhecia a Raguel bem demais. O arcanjo teria seus estudantes isolados em grupo, sem nenhuma chance de privacidade. Isso era bom para o treinamento, mas não era bom para lidar com a perturbação causada por seus sentidos voltados para Eva. Por causa de sua conexão treinador marcado, Reed sentiu o isolamento dela do resto de sua classe e intuía que Eva estava lidando com isso, lançando mão da representação emocional. Ela vinha funcionando no piloto automático, e isso era perigoso para um marcado. Reed suspeitava que precisava afastá-la da atenção de seus colegas de classe antes que Eva ficasse relaxada o suficiente para falar do que a perturbava. Daí a necessidade de um carro. O fato de que o automóvel era novo em folha e atraente também era um bônus. Eva ficara atraída por Caim e sua Harley. Não era absurdo esperar que ela pudesse achar um 911 Turbo Cabriolet um tesão também. Com o máximo de velocidade, chegando aos 300 km/h, Reed aspirava reduzir tanto o motor quanto o estresse de Eva. Usando sua conexão com Eva como um aparelho de rastreamento interior, Reed fez uma manobra para atravessar a base. Raguel iria querer um relato da viagem para a Austrália, e depois o arcanjo tentaria fazer Reed partir. O que não aconteceria. Ele não iria a parte alguma, enquanto houvesse algum risco para o bem-estar de Eva. Embora ele não fosse admitir isso, ainda não se recuperara de tê-la perdido na semana anterior. Ver Caim acabado apenas aumentava a característica surreal de seu tormento. Em toda a sua vida, Abel sempre quisera ver seu irmão mais velho destruído por alguma coisa. Qualquer coisa. No entanto, descobrira que perder Eva para realizar esse objetivo era um preço elevado demais para pagar. Ele monitorara incontáveis marcados ao longo dos séculos, compartilhando com elas uma ligação tão profunda quanto a que mantinha com Eva. E, no entanto, ela era a única com quem Reed se sentira em tamanho conflito. Eva atribuía sua fascinação à animosidade que reinava entre ele e Caim. Dizia que Reed estava interessado nela apenas porque ela representava uma oportunidade para magoar o irmão. Mas ambos sabiam que não era verdade. Reed até gostaria que fosse. Tudo seria muito mais fácil desse modo. Contornando a curva na estrada, ele diminuiu a velocidade ao se aproximar do duplex com a van branca no pátio do estacionamento. Na placa, dava para ler Empresas Gadara. Reed estacionou no lugar vago ao lado da van. Não precisou bater na porta para saber que ninguém estava em casa. Sentiu o vazio escancarado antes de desligar o motor. Reed saiu do carro e seguiu a pé no rastro de Eva. Ao passar pela casa, notou o tabique despedaçado junto à entrada do fundo do duplex. O estrago parecia recente, o que o fez parar. A primeira onda de terror o atingiu com força suficiente para atrapalhar seu passo firme. A segunda rolou sobre ele como um trovão, crescendo em tensão até explodir com tal energia que ele começou a correr. As solas do couro de seus mocassins Gucci tinham pouco impulso. Ele desapareceu em meio à corrida e se materializou ao lado de Eva. Ela gritava. Uma rápida olhadela no prédio que Eva encarava lhe revelou o motivo. Reed a agarrou, abriu as asas imediatamente e ganhou o ar. Alado, ele a segurou firme, contendo seu debater. Shhh! Os braços dele envolveram por completo seu corpo esbelto. Estou aqui. Reed. Ela se agarrou a ele, seu rosto enterrado no pescoço, as lágrimas escorrendo por sua pele.
Ele pousou no topo do telhado próximo e retraiu as asas, mas não soltou Eva. O medo, a angústia e o horror que elas sentiam pulsavam através dele em batidas rítmicas que tornavam incapaz de erguer as barreiras que usava contra outros marcados. E a sensação dela, o cheiro dela. Fazia semanas que ele não a tocava. Reed fora proibido de tocá-la. Você viu? Ela recuou, para erguer os olhos cheios de lágrimas para ele. Sim. Reed não lhe disse que ela inevitavelmente veria coisas piores. Não consigo fazer isso. E naquele momento, Reed não quis que ela fizesse, o que estragava tudo. Suas ambições, metas e sonhos, todos eles dependiam de mantê-la ali. E ele a quis de novo, amaldiçoado fosse. Todo o seu corpo ansiava por ela. Junto com todas as malditas coisas, ele estava obcecado. Como diabos achara que poderia superar aquilo, se até mesmo um marcado morto e o terror dela não podiam diminuí-lo? Ajude-me a sair daqui, Eva implorou. Reed pousou a testa na dela, que estava quente e úmida. Merda, imensa merda. Os dedos dela se cravaram nos músculos de sua espinha. Diga-me alguma coisa, cacete. Esperando com força, ele recaiu nas experientes e verdadeiras frases que sempre usava para acalmar marcados ariscos. Eu sei que isso é duro para você, mas pense nas boas ações que fará, nas pessoas que salvará. Como ele, Eva apontou perversamente para a viela lá embaixo. Não foi isso que lhe disseram também? E como ficaram suas boas ações? E como ficaram as pessoas que ele devia salvar? Elas estão tão desgraçadas quanto ele agora? Eva, ela o empurrou. Duro para mim. É tudo que você tem a dizer. Uma mentirinha publicitária. Há um homem morto lá embaixo, sem a cabeça. Dá um tempo, Eva. Ele retrucou, mais furioso consigo mesmo do que com ela. Estou tentando ajudar. Esforce-se mais. Sua pequena forma vibrava com seu tumulto interior. Ela usava jeans, camiseta e suéter. Seu cabelo se armara num simples rabo de cavalo que acentuava o pendor exótico de seus olhos. Seu rosto estava desprovido de maquiagem, deixando que a perfeição de porcelana de sua pele asiática tomasse a frente. Reed lutava contra a sua atração por ela, um magnetismo que começava em suas entranhas e transbordava. Após ter estado rodeado de morenas por muitos séculos, sua primeira exposição às loiras denotara uma fascinação por beldades de cabelos claros como Sarah. No entanto, ali estava ele, lutando contra um desejo que não se extinguira por uma mulher que não parecia em nada com o seu tipo. Que porra de treinamento é esse? Eva esfregou os olhos com os punhos. Ninguém disse que a gente ia morrer. Incidentes acontecem de vez em quando. E marcados super exaltados e assustados são imprevisíveis. No entanto, nunca houve nada assim. Nunca houve um crime. O céu escurecia enquanto as nuvens rolavam tão depressa que pareciam estar em avanço disparado. O vento ficou gelado, açoitando as longas mechas do cabelo de Eva sobre seu rosto. Reed observou seu corpo enrijecer e seus pulsos se apertarem. Ele se deslocou para a borda do telhado e olhou para o cenário que se desenrolava abaixo deles. Raguel pairava vários metros acima do chão, braços e asas bem abertos. A cabeça estava recuada, os olhos dourados brilhando e voltados para o céu. Sua boca escancarada num grito silencioso. Era uma visão hipnótica, tão estranha quanto bela. Quando Eva se pôs ao lado de Reed, sua mão se prendeu a dele. Ela se inclinou para baixo cautelosamente, seu equilíbrio mantido por seu apoio mortal nele. O que Gadar está fazendo? Ela perguntou, a voz carregada para longe pelo vento furioso. Lamentando.
compartilhando sua angústia com Deus. Eu tenho uma coisa para compartilhar com Deus, ela resmungou. Algumas palavrinhas. O trovão explodiu, seu barulho ecoando pelo céu cinza escuro. Cuidado! Reed a repreendeu, apertando sua mão com advertência. Os elfos e as fadas fizeram isso. Elfos e fadas? Eva puxou de sua boca mechas de cabelo açoitados pelo vento. Os demoníacos que estávamos caçando nesse exercício. Vocês sempre nos culpam primeiro. Reed se virou para encarar quem falava. Eva fez o mesmo. Uma mulher de rosto astuto, com cabelo cinzento, que combinava com seu terno cinza, se erguia bem junto à porta do vão da escada. Seus olhos brilhantes como laser revelavam que ela era uma demoníaca, um segundo antes de o cheiro de sua alma em decomposição o fazer. Ela olhava fixo para a mão dele, que segurava de Eva, o que pareceu fazê-la se lembrar da conexão. Ela se soltou dele. Eva gritou para ser ouvida acima da tempestade. Não fique irritada. É uma questão válida. Maldita seja você! A demoníaca se aproximou com um passo de pés de pombo, que contribuiu muito para diminuir a força intimidadora de seu olhar ameaçador. Seus detalhes não eram visíveis, mas seu sotaque e sua aparência sugeriram que era uma Gwynlon, galesa. Um demônio, conhecido por sua habilidade de inspirar confiança e segurança ao conduzir os mortais direto para o perigo. Nós estamos aqui nesse depósito de lixo, jogando seus jogos de guerra idiotas, treinando assassinos para matar os da nossa espécie. No entanto, toda vez que algo dá errado, nós somos os primeiros a levar a culpa. Uma gargalhada brotou de Reed. Ele não conseguiu controlá-la. Uma demoníaca reivindicando seus direitos. Agora ele já vira de tudo. Eva olhou para Gwynlon por um longo momento. Depois foi em frente, seus passos deliberados e sem vacilação. Isso é uma besteira total. Vocês não estão aqui por causa da bondade de suas almas apodrecidas, mas sim porque não podem estar em nenhum outro lugar onde de fato gostariam de estar. Querem é salvar sua pele amaldiçoada. A demoníaca cruzou os braços. Isso não significa que você deva nos acusar primeiro. Apontando em direção à viela, Eva perguntou. Aquilo não parece obra de um demoníaco para você? A austeridade se desfez num amplo sorriso. É brilhante. Esta é a verdade. Tão precisamente representado e criativo. Tem uma arma carregada, Eva avisou a demoníaca. Será que você não prefere reconsiderar sua admiração? A euforia da Gwynlon desapareceu na hora. Muito bem, aquilo foi horrível. Só um psicopata poderia ter feito algo tão abominável. Quem? Não fui eu. Arrisque um palpite. Reed se forçou a manter-se calado, vendo Eva trabalhar, notando a projeção obstinada de seu queixo e o brilho de determinação em seus olhos. Ela não conhecia suas próprias forças, ao menos não quando elas se aplicavam à sua marca. A parte egoísta dele sorriu, pensando que talvez Eva pudesse conseguir aceitar o chamado sem se tornar insensível. Talvez ela aprendesse a se orgulhar de suas realizações e encontrar alguma coisa digna no que fazia. Algo de positivo em meio a toda a negatividade. Talvez ela se tornasse crente e encontrasse sua fé. Não era raro que milagres acontecessem nesse setor de trabalho. O vento foi amainando e as nuvens se dispersaram. Após a tempestade abrupta, reinava o silêncio. O ar estava pesado com umidade pouco usual. Era opressivo, reflexo da confusão, do horror e da dor que permeavam sua vizinhança imediata. Há 3 de nossos trabalhando nessa sessão de treinamento. A Gwynlon disse. Griselda, Bernard e eu. E você é? Ironwind.
Isso é adorável, Eva afirmou, de má vontade. Reed sorriu. Deriva do nome da deusa celta da carnificina e do assassinato. Por que será que essas coisas continuam a me surpreender? Eu gosto dele. Ironwind esboçou um sorriso radiante. Naturalmente. Griselda é encantada. Não, é Bernard. Você gostou do encantamento da madrinha? Ele é tão engraçado quanto ela. Não consigo parar de rir. Quem é Griselda? Raguel apareceu na borda do telhado, levitando sobre o beiral e pousando ao lado de Eva. Ele apontou para a saliência em forma de barraco que protegia as escadarias dos elementos. A inspiração profunda de Eva revelou a Reed que ela vira o dragão surgindo do outro lado. Ótimo, ela resmungou. Meu tipo favorito de demônio. Olá, Raguel, saudou Reed. Ela chamou você? O arcanjo quis saber. Não. Então por que está aqui? Reed arqueou uma sobrancelha numa expressão que perguntava: Você realmente quer falar sobre isso aqui e agora? Raguel fez que sim. Você assustou os outros com a abdução da senhorita Hollins. Um dar de ombros foi a resposta de Reed. Os outros marcados eram problema de Raguel. O olhar do arcanjo passou por sobre os dois demoníacos. Depois pousou em Eva. Sulcos profundos emolduraram seus lábios e olhos. Ele podia ocultá-los se quisesse, mas escolhera não fazê-los. O que está fazendo, senhorita Hollins? Eva sentiu sua boca se curvar, embora não achasse nada, nem um pouco engraçado, na confusão que era sua vida. Enlouquecendo, perdendo o juízo. Faça sua escolha. Por fora, ela deveria parecer controlada, talvez até serena, mas os nós dos dedos de sua mão na arma começaram a doer devido à força de seu aperto, e a rigidez de seus ombros estava causando uma cãibra em seu pescoço. Ainda estava gritando, mesmo que ninguém pudesse ouvi-la. Você devia estar com os outros. Não, eu devia estar em Orange Country, desenhando o interior de alguma casa dos sonhos, olhando de minha janela e pensando em dar um pulo na praia, lembrando a mim mesma de apanhar meu carro lavado e levar a senhora Basso para ver se ela precisa de alguma coisa, do comércio. Seu pé batia ritmicamente no cascalho, mas não posso fazer isso, porque ela está morta, e o poodle está morto, e agora Molenar está morto. Estou enjoada de gente morrendo em torno de mim, Gadara. Deixe-me cuidar disso. O que vai fazer? Obrigar-nos a pegar nossos brinquedos e ir para casa? Ela fez um gesto abrangente, com ambos os braços, o que fez com que os dois demoníacos se agachassem por baixo do arco da arma. Isso é um perfeito exercício de treinamento. Temos algo para caçar e matar. Você não poderia tê-lo planejado melhor ainda que tentasse. Gadara encarou de forma dura. Eva teve de usar toda a sua energia para sustentar seu olhar dourado. Ele era um homem belo e elegante, mas, quando realçado pela força total de seus dons divinos, era ofuscantemente lindo. Sua pele escura como seda, suas feições finamente esculpidas por uma mão hábil e amorosa. Isso está muito além de seu treinamento limitado, senhorita Hollins. Então, aprenderemos a agir. É contra o protocolo, você sabe disso. E eu também sei que é perfeitamente aceitável prosseguir um desvio assim que ele foi posto em ação. Ela se livrou de seu suéter, sacudindo os ombros, mudando a arma de uma mão para a outra, até que o traje caiu de seu corpo superaquecido. Não foi o que você disse quando me incumbiu de caçar o Tengu e viajar para Upland antes que eu fosse treinada? Se prosseguir for o único percurso racional, ele acrescentou, permanecer aqui está longe de ser isso. Concordo com ele, Eva, Reed disse, sua voz suave e melancólica.
confortante, mesmo quando a contradizia. Eva tentou não olhar para Reed. Sabia que isso apenas faria com que ficasse ainda mais excitada. Mas perdeu a batalha. Ele se erguia, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça preta sob medida, a camisa amarelo clara, sem gravata e aberta no pescoço. O vento encrespava seu cabelo escuro, deixando seus cachos caírem sobre a testa. Tal como o irmão, Reed a fitava com um olhar fixo de predador faminto e determinado. Eva sustentou seu olhar. Se ele a houvesse tocado, não teria sido mais real. De certo modo, os irmãos eram muito parecidos. De outras formas, não poderiam ser mais diferentes. Um a aquecia com um fogo lento e firme. O outro a incendiava com um fogo abrasador. Com Alec, o mundo se imobilizava. As preocupações externas desapareciam. Eva o apreciava como o faria com um vinho fino, em delicadas bebidinhas, de tempo indefinido. Com Reed, sua reação era como um trem em fuga, aumentando em velocidade até que ela ficasse sem fôlego e imprudente. Eva desviou o olhar, rolando os ombros para dissipar o nó que havia neles. Nós vamos desocupar a base, Gadara disse. E se esse fosse o objetivo do ataque? Por quê? Não sei, mas é uma possibilidade. E de longo alcance, Reed interferiu. Independentemente disso, é perigoso demais para você ficar aqui. Gadara continuou a observá-la com intensidade. Já mandei uma equipe de investigação vir aqui. Eles são muito mais qualificados e, portanto, correm risco menor. Eva sabia que não podia argumentar contra isso. Sabia que também que não fazer absolutamente nada não era uma opção. Você nos deixará participar da investigação quando estivermos na segurança da torre? Analisando provas ou o que quer que possa ser feito. Um esboço de sorriso se formou na boca do arcanjo, mas Eva estava perturbada demais por Molenar para se impacientar com ficar à mercê dos jogos de Gadara. E se ela estivesse determinada a participar? Isso não significava que estivesse casada com a ideia de ser uma marcada. Estou certo de que alguma coisa pode ser providenciada, Gadara afirmou magnânimo. Reed fez um gesto para que Eva caminhasse em direção às escadas. Eu o levarei de volta para o duplex. Gadara assentiu. Você pode gravar seu relato e transferi-lo para minha escrivaninha. Ficarei por aqui por enquanto. Isso não será necessário. Você não ouviu meu relato. Eva franziu o senho. Você está preocupado com alguma coisa? Reed segurou-a pelo cotovelo quando ela chegou mais perto e começou a escoltá-la para longe do telhado. Eu lhe conto depois. Não havia meio de evitar inalar o cheiro singular da pele dele. Era mascarado, exótico e sedutor. Fluía através de seus sentidos, criando formigamentos onde ela não precisava deles e dores onde não as queria. O calor de seu toque queimava, passando por sua blusa e indo até sua carne. O suor pontilhava seu lábio superior. Seu corpo recordava a sensação do corpo dele, faminto por senti-la de novo. Reed deu uma olhada para ela. Eva manteve sua linha de visão firmemente cravada no chão. Ele abriu a porta no topo do telhado e Eva estava prestes a ultrapassá-la quando alguma coisa longa, cinzenta e veloz passou drapejando por suas botas. Eva gritou. O rato parou no meio da descida da escada e virou a cabeça encarando-a com seus olhos pequeninos. Está gritando por minha causa? Ele perguntou. Um estremecimento mental a percorreu. A visão da cauda comprida e rajada do roedor era nauseante. Eva engoliu em seco sua repugnância e perguntou. Você viu alguma coisa quando esteve lá em cima? Erguendo-se nas patas traseiras, o rato fez um ruído suspeito, parecido com uma risada. Assustei você,
Adoro novatas. Ela apontou a arma. Reed deu uma risadinha e reclinou-se no corrimão da escada. Relaxa, boneca. O rato disse de pronto. Onde está seu senso de humor? Qual é o seu nome? Um guincho alto foi a resposta dele. Eva interrompeu acenando. Certo, vou chamá-lo de Templeton. Que tipo de nome é esse? O nome de um rato. A teia de Charlotte, Reed murmurou. Espantada por ele conhecer algo tão banal, Eva olhou para Reed com um sorriso crescente. Estou impressionada. Quem é Charlotte? Templeton quis saber. Esquece. Eva fez um gesto displicente. Você viu alguma coisa no telhado? Nada de nada. Você está mentindo. Prove. Ora, vamos. Eva sufocava firmemente a voz em sua mente que gritava: Você está conversando com um rato. Você tem que ter visto alguma coisa. Não é verdade. O que não é verdade? Ela fitou Reed de soslaio. Ele deu de ombros e sorriu. E a combinação a distraiu por um instante. Eva amaldiçoou sua libido voraz, que parecia ser abastecida por seu baixo grau de febre. O que dizem dos ratos? Os bigodinhos de Templeton se retorceram de uma maneira que parecia afrontada. São os porcos que guincham, os bastardos miseráveis. Eles fazem qualquer coisa por comida. Eu gosto de porcos, eles são úteis. Eles produzem bacon e presunto. E você, o que você tem a oferecer? Eva agitou a arma descuidadamente. Tenho que ser honesta. As coisas não estão bem para você no momento, Templeton. Você está me dando arrepios, não informações. Você mataria um rastro inocente? Cara, isso é golpe baixo. Então me passe uma informação realmente relevante. Você viu o beiral do telhado? Tem pelo menos 1 metro de altura. Eu não tinha como ver porcaria nenhuma. Eva refletiu sobre aquilo. O que você ouviu? Gente se debatendo, gorgolejos, marteladas. Ela engoliu em seco. Isso não ajuda em nada. Templeton voltou à posição de 4 pés. Eu te falei. Posso ir agora? O olhar dela se voltou para Reed. Ele arqueou as sobrancelhas e se aprumou. O ar em torno dele se agitou, fazendo seu cheiro ondular até ela. Eva mudou sua linha de interrogatório. Você sentiu algum cheiro? Nenhum. Não acredito em você. Templeton olhou para Reed. Difícil de agradar, Abel. Tem certeza de que ela vale a pena? Reed olhou para Eva, seu olhar muito terno. Ela vale sim. Eva fez por ignorar a resposta física que teve ao tom de suas palavras. Você é um rato, Templeton. Dedução brilhante. O que significa que tem um olfato ótimo. Pode me revelar que tipo de demoníaco fez aquilo? Templeton balançou a cabeça. Não senti cheiro de nada, além de marcados. A cabeça dela se inclinou para o lado. Eu poderia sentir, talvez, se houvesse sangue por toda parte, mas não há nenhum. Certo, boneca, não houve sangue nenhum empesteando o ar, nem assassino nenhum trabalhando vigorosamente, e tudo que pôde farejar foram marcados. Como isso é possível? A mão de Reed veio pousar na parte de baixo das costas de Eva, que engoliu em seco. Você está dizendo que não havia demoníaco nenhum lá embaixo quando Molenar foi assassinado? É o que parece. O arrepio se espalhou pelas entranhas de Eva. Então, quem o matou? Os bigodinhos de Templeton se retorceram. Essa é a questão, não é? Quem foi a última pessoa que viu Molenar? Ken perguntou, seu olhar revolvendo os outros marcados. Eles esperavam pelo retorno de Gadara da cidade qualquer, no lado masculino do duplex, e a tensão era forte. Eva estava na passagem aberta entre a sala de jantar e a de estar, e a de visitas. Reed
Encostaram um ombro à parede ao lado dela, uma pose displicente que ela sabia ser apenas fachada. Eva se sentia nervosíssima, com necessidade de se movimentar. A ânsia de partir para a ação ofensiva picava sua pele como milhares de formiguinhas. O cheiro de mofo e podridão da casa estava mais pronunciado agora, de maneira quase opressiva. Os débeis raios de sol que penetravam pelas janelas exibiam todas as imperfeições que a luz da lua ocultava. Os pisos de madeira de lei manchados e empenados, as paredes esfareladas, os rodapés puídos. O ar se achava sufocante pela proliferação de poeira que girava ao redor deles como gavinhas de fumaça. Eva se deu conta de estar ficando mais agitada a cada momento que passava. Reed mentalizava palavras que ela não podia entender, num tom tranquilizador. Sua conexão era fraca demais para transmitir algo além de impressões, mas ela captara o âmago do assunto. Reed queria que ela reduzisse um pouco sua agitação. Eva estava fervendo, irritada, e queria chorar, mas seus olhos se mantinham secos como ossos. E então, Ken parecia estranhamente feroz com seu boné de esquiador, como um delinquente assaltante de bancos. A última vez que o vi foi quando entramos na cidade qualquer. Eu fui pela esquerda, vi Hollins, Edwards e Hitchens adentrando o prédio de escritórios. Quem foi pela direita com Molenar? Claire ergueu a mão. Ela ficou de pé com as pernas abertas e os braços cruzados, numa posição defensiva que desmentia a projeção agressiva de seu queixo. Eu fui no começo. Nós nos separamos quando entrei numa locadora de vídeos. Ele seguiu em frente sem mim. A que horas foi isso? 8:30. Ela murmurou alguma coisa em francês. Talvez 8. O que isso importa? E você? Ken dirigiu a questão a Romeu. Eu estava com Laurel. Ken a encarou por um momento. Laurel parecia envergonhada e poderia ter corado se não fosse uma marcada. Vocês dois me dão nojo. Ele deixou escapar. Laurel estranhou. Depois se recobrou. Foda-se, Callaghan. Não era o que ele estava fazendo. Ken ergueu o queixo em direção a Romeu. Enquanto Molenar tinha a cabeça decepada, vocês dois fugiam numa missão de treinamento. Você também não o salvou, Laurel gritou. E o que você estava fazendo? Onde estava Slayer? Edward interferiu. Ela estava nos seguindo, Eva disse. Não estava, Izzy protestou. Você surgiu em cena depressa demais. Eva falou devagar, alfinetando de propósito. Eu sou ágil, isso é tudo. Não me importo com o que estão fazendo. Você deve ter problemas se pensa que me importo. Já que você e Hitchens continuam contradizendo um ao outro, é óbvio que um de vocês é um mentiroso. Qual? Estou confuso. Romeu franziu o senho. Izzy alisou sua espada e disse com perigosa suavidade: Não me chame de mentirosa. Eva cruzou os braços. Não temos tempo para esses jogos que você e Hitchens estão jogando. Até que um de vocês admita que me contou uma mentira, eu não vou acreditar em nenhum dos dois. Cai fora, Hollins. Hitchens ordenou. Minha bunda ainda dói. Você sabe. Eu lhe disse para escolher a faca. Atirei de propósito em você. Eva foi perversa. A mão de Reed tocou seu cotovelo. Ela a viu seu franzir de senho e deu de ombros. Ken chegou mais perto. Do que você está falando, Hollins? De que mentiras? Eles sabem do que eu estou falando. Vamos voltar ao que aconteceu com Molenar. Alguém notou a ausência do cheiro dos demoníacos em torno do corpo dele? Um silêncio se fez no grupo, e logo depois surgiu um monte de protestos. Eva os interrompeu com um sinal de mão. Entendo que vocês todos ficaram desesperados. Eu estou também, mas precisamos parar de pensar no que sentimos e fazer algo em relação a isso.
Eu não senti cheiro de nada exceto o sangue de marcado, Ken afirmou. Os outros rapidamente concordaram. Certo. O olhar de Eva revolveu a todos, inquisidor. Então, o que isso significa? Que não estamos prestando atenção? Edward sugeriu mal-humorado. Ou talvez que a única coisa que estava cheirando era um marcado. Talvez um demoníaco nunca tenha estado lá. Você está acusando um de nós? Romeu gritou, os olhos escuros arregalados. Sem mata. Como puoi dizer uma coisa desse gênero? Não tenho ideia do que ele disse, Laurel falou ríspida, mas eu concordo. A mão de Reed no braço de Eva se apertou. Venha comigo. Ele a puxou na direção à porta. Ela está mentindo. Izzy disse com um sorriso na voz. Eu acho que foram os elfos e as fadas. Parando, Reed os encarou. Deixem esse assunto para Raguel e sua equipe. Se houver um traidor entre nós, Richens disse, teremos muito com que nos preocupar. Reed estalou os dedos para 2 guardas que faziam vigilância bem do lado de fora da porta. Ninguém sai daqui. Sem esperar pela anuência deles, Reed puxou Eva pelos degraus e abaixo e se afastou com ela. Capítulo 10. Eva seguiu Reed tropegamente até a esquina do estacionamento e os dois desapareceram de vista. Ele a puxou ao longo das cercas vivas que separavam o estacionamento do duplex do passeio junto à porta e a encarou com um olhar mal-humorado. O que você está fazendo? Falando. Besteira. Você está instigando hostilidade de propósito. Eu tenho uma razão muito boa, Reed. Talvez eles despertem e sintam um mau cheiro. Você não está em posição de treinar os outros. Isso é apenas um jogo para eles. Higgins, age como se estivéssemos lutando por pontos e não por vidas. Ken escolhe socos ingleses como arma. Socos ingleses contra demoníacos. E Romeu e Laurel estavam transando, pelo amor de Deus. Ui. Eva olhou zangada para o céu e esfregou a marca sobre a braçadeira. Isso não vale. A boca de Reed se fechou, numa expressão desaprovadora. Vocês deviam estar trabalhando juntos, não lutando entre si. Você sabe que nenhum deles fez aquilo. Quem pode afirmar? Ela desafiou, pedindo briga. Não podemos descartar ninguém. Precisamos observar tudo e todos em torno de nós com muito cuidado. Não podemos admitir nenhum ponto cego. Marcados não fazem coisas assim, Eva. Não são capazes disso. E demônios não existem. Às vezes o que pensamos ser uma verdade absoluta é falso por completo. Eva apontou com o dedo perverso na direção da casa. Eles têm que sair do casulo em que estão vivendo e encarar os fatos. Não devemos confiar em ninguém, e se dermos as costas, não podemos nos surpreender se alguém cravar uma faca nelas. Ele grunhiu. Nada de teoria da conspiração outra vez. Gadara tem escutas em meu apartamento, câmeras em cada andar de meu prédio. Você acha que ele não tem a cidade qualquer vigiada? Eva arrancou a braçadeira. Nós todos estamos usando isso. Elas devem simular um chamado, mas sou capaz de apostar que tem localizadores de GPS e talvez microfones. Está ouvindo o que diz? Você está maluca e me deixando maluco também. Gadara não deixaria um marcado morrer, Eva. Por quê? Porque ele é um arcanjo. Porque perder um marcado durante treinamento parece ruim, ele afirmou, com suas feições tensas, demonstrando sua frustração. Ruim, ruim mesmo. Levaria séculos para Raguel recuperar a posição que ele perdera hoje. As mãos de Eva pousaram na cintura. Se é assim, por que ele não impediu o assassinato? Um músculo do queixo de Reed produziu um espasmo. Ele se ajoelhou para apanhar a braçadeira.
Você está se precipitando em conclusões baseadas em suposições. Olhe. Reed se aprumou e quebrou a placa de metal da braçadeira pela metade com um estalo. Não há nada aqui dentro, é sólido. Raguel está administrando com poder total agora. Ele não precisa de recursos eletrônicos seculares. Estes são para o benefício de vocês. A pressão em seu braço os mantém focados e o metal fornece a Raguel uma área concentrada para aquecer. Você está me dizendo que não havia meio de Gadara ter sabido sobre o ataque e o impedido? Ele é um arcanjo, não é Deus. Não vejo como. Você acha que ele é perverso? Reed enfiou no bolso a faixa destruída. Acha que tudo se reduz a isso? Acha que Raguel ficou olhando seu colega de classe ser assassinado ao vivo e comendo pipoca? Eve esfregou a gota de suor que descia por sua nuca. Dito dessa maneira, realmente parecia improvável. Não. Tudo acontece por uma razão, Eva. Você tem que acreditar nisso. Eu não acredito, Reed. Sou agnóstica. Você é uma chata. Ele pôs o rosto dela entre as suas mãos e ergueu-o. Com os polegares roçando suas bochechas, Reed a examinou. Merda, você está ardendo. Por que não disse nada? Mas eu disse alguma coisa, ela resmungou. Tanto para Gadara quanto para Alec. Um diz que tudo é coisa da minha cabeça. O outro, que é só o meu corpo se ajustando à marca. Reed rosnou algo numa linguagem desconhecida. Eva quis perguntar o que era, mas foi distraída pela sensação de seu toque, que a refrescou. O cheiro da pele dele preencheu suas narinas, alterando a tensão que a mantinha presa entre a raiva e algo muito mais perigoso. Eva agarrou os pulsos dele e tentou afastar suas mãos. Talvez você não deva me tocar nesse momento. Não é de admirar que esteja tão beligerante. Ele disse fracamente. O Novium está em você. Tem certeza de que é isso? Sua voz era um sussurro, pois sua garganta fora bloqueada pelas imagens que enchiam sua mente com ele sobre ela. Oh, sim, sem dúvida nenhuma. Reed a soltou de repente. Seu olhar era penetrante e ardente de um modo assustador. Você está se arrastando para fora de sua pele. Marcados não atingem esse estágio até muito mais tarde, mas você está provida como uma veterana. A mão dela se ergueu até o rosto, vindo a pousar no lugar onde ele a tocara. A pele formigou e ficou mais tensa. Por quê? Você foi feita para esse trabalho, querida. É simples assim. Não é verdade. Você é quem diz. Eu não estaria aqui se Alec houvesse contido seu instinto sexual. Eu disse isso para transar com você e deixá-la irritada com Caim. Essa não sou eu. Eva não conseguiria encarar os dias até o fim daquele trabalho. Ela perderia a saúde mental. Lembra? Sou aquela que grita com os idiotas nos filmes de horror, que pegam uma arma e perseguem um assassino maníaco em vez de fugir à procura de ajuda. O menear da cabeça dele, em negativa, a deixou tão furiosa como se Reed houvesse coberto os ouvidos com as mãos. Não cometi um pecado que justificasse ser marcada, ela insistiu. Tudo isso é apenas uma armação monumental para punir seu irmão. Sabe quantas mulheres mortais transaram com Caim? O sorriso de Reed estava tingido de maldade. E de todas, quantas delas acabaram onde você está? O queixo dela se ergueu. Ele me ama. Eu posso ser usada para feri-lo. Essa é a diferença. Você quer lançar teorias e conjecturas? Vamos então mais longe. E se Caim estiver nesta confusão por sua causa e não o contrário? Eu a tenho observado, querida. Você tem uma vocação natural. E se vocês dois se conheceram, porque você tem um talento inerente capaz de rivalizar com o dele
e ninguém mais poderia ser seu mentor tão bem quanto Caim. Isso é ridículo. Não, isso é uma possibilidade. A convicção silenciosa dele lançou nela um arrepio pela espinha abaixo. Você sobreviveu a demônios a que nenhum marcado destreinado sobreviveria. Eva deu um passo à frente. A sugestão de Reed golpeou seu crânio como uma enxaqueca. Sua pele e seus músculos doíam, como se ela estivesse gripada. Até as raízes de seus cabelos formigavam com uma coceira que a enlouquecia. Não mate o mensageiro. O provérbio dizia algo assim, mas ela queria matá-lo. A inquietação se infiltrou com sinuosidade pelas suas entranhas, silvando como uma serpente. Adoro como você convenientemente esquece que eu estava morta poucos dias atrás. Um tremor visível o percorreu. Aquele sinal revelador a devastou. Contudo, ao redor desconhecido e hostil, o que Eva desejava era alguma coisa familiar, alguém que gostasse dela. Seu braço se ergueu em direção a ele. Reed. Ele se afastou, seus ombros projetados contra ela. Posso sentir o calor do Novium se movendo dentro de você. Ele está me deixando impaciente e agitado. Sinto muito. Preciso ficar longe de você quando está assim, Eva. Ela percebeu então que sua sede de sangue se transformara numa forma diferente de sede, o que criava um problema inteiramente novo por cima de todos os outros. Eva podia lutar contra sua fascinação por Reed, mas não contra a fascinação que ele sentia por ela. Isso significa que você vai embora? Não posso, ele disse irritado. Ainda não. Eva teria perguntado por quê, mas tinha uma pergunta mais preemente. O que é o Novium exatamente? Reed a olhou com atenção. Uma mudança, parecida com aquela pela qual você passou quando foi marcada. Com o passar do tempo, um par mentor marcado se torna conectado, emotiva e mentalmente. Os dois aprendem a pensar e se mover como uma unidade. Quando chega a hora de o marcado trabalhar sozinho, esse elo tem que ser cortado, cauterizado. Alguns marcados preferem chamar isso de o calor, devido à febre que acompanha o processo. Elo, ela repetiu, como que você e eu compartilhamos. Mas eu não posso sentir os pensamentos e as sensações de Alec como sinto os seus. Não, é um rito de passagem, parecido como deixar a casa dos pais pela do marido. O link treinador marcado cresce durante o calor, tal como cresce a ligação do marcado com o líder da turma. Gadara. No seu caso, sim. Cara, isso deve ser ótimo para ele, não? Ela viu a confusão passar pelas feições de Reed, sua linha de pensamento a segui-la. Não funciona assim. Não é vulnerável à manipulação. Eva cercou-o de modo a que ficassem cara a cara. A transição foi semelhante a sair de uma casa fria para um calor sufocante do deserto. Sua temperatura disparou para o alto num grau alarmante, deixando-a zonza. Diga-me como funciona. O olhar dele ficou tão quente quanto ela estava, porém, quando ele falou, sua voz soou calma e segura. Um marcado é treinado. Depois é exposto a missões. Ele testemunha mortes e combate vários demoníacos. Absorve informações de seus mentores. De algum modo, essa combinação dispara o Novium no fim. Certo, vejamos. Ela começou a contar nos dedos. Eu fui exposta a missões, testemunhei mortes e combati vários demônios. E tenho um relacionamento romântico com meu mentor. Isso é o bastante. Você está esquecendo o tempo. Talvez nem seja tanto tempo quanto a evolução, ela especulou. Tive tudo jogado sobre mim de uma vez. Depois fui morta e ressuscitei. O que deve mexer com uma pessoa certa. Certo. E o que exime Raguel. Não necessariamente, já que foi ele que me mandou as missões.
só para dar um exemplo. Além do mais, ele tem sido teimoso de um modo suspeito quanto a reconhecer minha atual condição. Há muito mais do que isso no problema. Por exemplo, como você conheceu Caim e como você foi morta. Raguel não teve participação alguma nisso. Não estou dizendo que ele orquestrou a coisa desde o princípio, mas que assim que percebeu como ela foi armada, ele poderia tê-la manipulado de lá. Se estou mais conectada a ele do que estou a Alec, isso o beneficia exclusivamente. Grunhindo, Reed passou as mãos por seus cabelos espessos. O que esses delírios paranoicos têm a ver com a morte de seu colega de classe? Eva o analisou, notando a fina camada de suor que reluzia na pele dele, de seu pescoço. Ela supunha que não fazia mais de 15 graus em Monterrey, mas eles suavam como se fizesse 30. Se ela se concentrasse bastante, poderia sentir o pântano de pensamentos e emoções se agitando dentro dele. Responda, Eva. Ela balançou a cabeça, tentando dissipar a conexão etérea com ele, que estava tornando difícil raciocinar. Contudo, em vez de conseguir isso, perdeu o equilíbrio e caiu sobre ele. Sobressaltada pela colisão com algo tão duro e sólido, Eva soltou um gritinho abafado e se agarrou a Reed. A súbita ânsia de alívio refrescante que sentiu foi tão surpreendente e tão bem-vinda que ela soluçou de gratidão. Querida! Os braços dele envolveram-na e seus olhos pousaram sobre sua testa viscosa. Eva gaguejou, com a língua seca. Quanto tempo isso dura? O Novium normalmente começa durante uma perseguição, ele murmurou, e acaba com a morte do perseguido, alguns dias em geral. Dias. Suas unhas se cravaram na pele debaixo da camisa dele. Não passou nem um dia ainda e já estou farta. Isso costuma acontecer no campo, quando de fato ajuda um marcado a separar a confiança da temeridade. Sem a culminação da morte de um perseguido, não sei quanto tempo irá durar, e já que você está coibida, toda a energia e sede de sangue não tem para onde ir. Essas coisas certamente tinham um lugar para onde ir, as partes íntimas do corpo de Eva. A sensação familiar e ansiada no abraço dele apenas exacerbara sua condição. Tocar em você ajuda, ela sussurrou. Isso está me matando. As mãos dela se moveram por vontade própria e espalmaram nele. Reed enrijeceu. Não faça isso, Eva. Eu não sou santo. Não estou fazendo nada. Ela mal se movia, presa pela excitação que reinava entre os dois. Você está pensando em coisas que não deveria pensar. Você é mulher de um homem só. Há apenas um como você. Reed se moveu rápido demais para que ela percebesse e apanhou seu rabo de cavalo, arqueando-lhe as costas. Ela se flagrou envolvida por ele, encoberta por seu corpo poderosamente excitado. Não havia como negar que Reed estava duro por causa dela. Não, quando ela podia sentir quase todos os centímetros dele contra sua pele. Armani e aço, elegância e paixão brutal. O desejo irrompeu em meio aos seus sentidos regulados pela marca, explodindo por suas terminações nervosas e deixando-a trêmula. Eva gemeu, perto daquela boca tão desejável, os mamilos endurecendo e avançando contra o peito dele. Você está brincando com o irmão errado. Os lábios de Reed se moveram contra os dela, as palavras ditas tão baixinho que pareceram ameaçadoras. Não estou brincando com você, ela sussurrou, repetindo as palavras que ele lhe dissera uma vez. A língua de Reed seguiu o traçado da maçã do rosto dela e depois mergulhou em seu ouvido. Então, o que está fazendo? Eva engoliu em seco. Eu acho que estou querendo você. Ele espalmou a mão em seu quadril e apertou sua ereção contra ela. O gesto era tão típico de Reed que fez os joelhos dela enfraquecerem.
Você não pode querer o que já lhe pertence. Reed estava sofrendo profundamente pelo reconhecimento e ela podia sentir sua dor. Isso só tornava seus sentimentos mais preciosos para Eva. Como era possível que ela amasse Alec e, no entanto, desejasse Reed com tanta força? Por mais que seu afeto houvesse crescido, ele precisava parar. Alec matara Reed novamente por tocá-la na última vez. Eva não poderia fazê-los passar por aquilo de novo. Não era justo. Isso feria pessoas que ela amava. E isso a tornava estranha para si mesma. Eva não era enganadora. Respeitava muito mais a si mesma e a seus parceiros. Lembre-se do que eu lhe disse no princípio. A voz dele era tão baixa e rouca que as palavras sopravam dentro da boca dela. Você é uma predadora agora. Predadores gostam de transar. Isso é tudo. Não minta, não sobre isso. O tumulto dele era palpável e aumentava o dela. Eva se sentia segura com Alec. Sentia muito longe disso com Reed. O fato de que esse seu temor a impulsionava a avançar em vez de provocar um recuo assustava. E se ele estiver certo a meu respeito? E se matar coisas for aquilo para que eu fui feita? Não. Recusava-se a crer que ser uma marcada era seu destino. Ela não podia acreditar nisso, porque se o fizesse, significaria que todos os seus sonhos e esperanças de infância teriam que morrer. Não haveria casamento de conto de fadas, nenhuma possibilidade de família. Tudo o que ela amava, os próprios aspectos de sua existência, que a tornavam o que era, envelheceriam e sairiam de sua vida. O que ela seria, então? Alguém que não conhecia, alguém de quem poderia não gostar. Não conte comigo para conter as rédeas, Eva. Sou egoísta. Eu não vou dizer não para uma mulher de primeira. Eva não conseguiu conter um sorriso que se formou em seus lábios. Não é isso que está fazendo agora? Sua boca assumiu um traço de obstinação. Eu não quero você desse jeito. Já vi o show, sei bem como termina. Foi um bom show? Muito bom. Reed era rude, impaciente, selvagem de um modo que ela nunca pensara em apreciar, quanto mais em desejar. O fato é que a marca, Novium, o que quer que fosse, não a fazia querê-lo. Apenas reduzia suas inibições o bastante para liberar uma atração já existente. Reed mordiscou seu lábio inferior. Depois lambeu o lugar para aliviar a dor. Venha até mim de novo, quando não estiver dominada pelo calor. Terá uma resposta diferente. Reed. Basta. Inclinando a cabeça, a boca dele dirigiu-se obliquamente para a dela, tirando seu fôlego até Eva ficar ainda mais enfraquecida. A mão dele puxou seu cabelo com força, arqueando-a ainda mais para trás, forçando-a a se moldar a ele. Seu couro cabeludo doeu com a pressão. A dor se intensificou até que ela gemeu em protesto e se contorceu. A estocada da arma em sua cintura foi a agressão final que a fez perder a paciência. Eva pisou firme no pé dele e se livrou com um repelão, caindo a alguma distância. Você está me machucando, ela acusou. Reed enxugou a boca com as costas das mãos. Depois ajustou o volume proeminente em sua calça, com movimentos bruscos. Veja o que você fez comigo. Veja o que você continua a fazer comigo, sua maldita provocadora. Eva fechou os olhos, chocada pela veemência de seu ataque e pela justificação por trás dele. Sinto muito, eu. Reed a interrompeu com um olhar feroz. Caim é o cara com quem você se deita. Isso significa que é a ele que você tem que recorrer para satisfazer suas necessidades, não a mim. Eu quero transar com você, não carregar sua bagagem. Jesus! Eva suspirou, estremecendo com a queimadura resultante na marca. Um balde de água gelada não poderia ter esfriado seu tesão com mais rapidez.
Você sabe que sinto vontade. Você não faz sexo há 3 semanas. Junte-se ao clube, Eva. Não espere simpatia de minha parte. Alguém tocou seu cotovelo. Eva saltou de surpresa, a cabeça girando para ver quem se aproximava deles. O olhar de Gadara se voltou em sua direção, detendo-se no penoso arfar de seu peito e em seus punhos cerrados. Senhorita Rollins, ele murmurou. A tensão se esvaiu através dela como água por um dreno, saindo do ponto exato de seu corpo que fora tocado pelo arcanjo. Eva ficou de súbito envergonhada e emocionalmente exausta. Ainda dolorida e com as coxas viscosas, mesmo assim ela foi capaz de pensamentos coerentes e racionais. Afaste-se, Abel. A ordem de Gadara ressoou com a autoridade divina. Reed girou nos calcanhares e os deixou, as solas de couro de seus sapatos batendo surda e raivosamente sobre o passeio e a calçada de cimento. Eva teve que usar todas as forças para não sair atrás dele. A inclinação de seus ombros revelava muito mais do estado de espírito de Reed. Ela o encurralara e depois o ferira. Sua frustração revirava em seu íntimo. Você devia estar lá dentro com os outros. As íris de Raguel eram de um dourado furtacor, cercado por um negro de obsidiana. Era tão belo que doía olhar para ele. Nosso avião chegará dentro das próximas 2 horas. Vamos precisar de tudo guardado nas malas até lá. Não quero partir. As sobrancelhas dele se arquearam. Preciso ficar aqui, ela continuou. Não posso ir. Ainda que você não queira admitir, o Novium está dentro de mim. Gadara ficou em silêncio, sobrenaturalmente sereno, em face dos acontecimentos do dia. Deve haver algo que eu possa fazer aqui, com o qual nós dois possamos conviver, ela persistiu. É perigoso demais. Prefiro sua sugestão inicial de assistir das linhas secundárias. Não acho que isso seja possível, não da forma em que estou. Podemos retomar o treinamento na próxima semana. Uma caçada conduzida sob condições controladas deve bastar. Próxima semana? Eu não posso ficar assim por... O martelar de um ritmo de baixo se aproximando interrompeu Eva, em meio ao seu discurso. Sua cabeça se virou na direção do som, seus olhos captando a visão de um furgão verde-oliva que dobrava a esquina. Era seguido por um sedã branco que precedia uma picape vermelha. A procissão foi parando e depois estacionou na entrada do duplex, diretamente ao lado de sua rua. Essa é a equipe de investigação? Ela perguntou, seu olhar atraído pelos ocupantes que saíam dos veículos. Eles pareciam desordeiros demais para serem marcados de longa data. Foram saindo aos berros e com tagarelice excitada. Raguel deu um passo à frente, assumindo uma posição quase protetora diante dela. Não. Então quem são? Boa pergunta. São rostos diferentes, ela notou. Talvez um grupo de colegial de estudo, biologia ou química. Se todos aqueles equipamentos que estão descarregando forem uma indicação. Ninguém devia vir para cá enquanto estivéssemos aqui. Olhando de esguelha para Gadara, Eva percebeu seu estado de alerta. Sua camiseta não era capaz de atenuá-lo por completo. Não com sua postura de vareta e seu porte elegante. Você disse a algum responsável que iríamos embora hoje? Sim. Ele voltou a olhar para ela, mas os militares raramente se movem depressa quando se trata de pedidos dos civis. Começamos as conversações para os treinamentos deste ano, já faz 2 anos. Não consigo entender como eles deram permissão a um novo grupo num tempo tão curto. Eva disparou pela rua. Cada passo era um alívio. Ela precisava dissipar energias também. Senhorita Rollins, o tom do arcanjo era reprovador. O que vai fazer? Dizer olá para nossos vizinhos. Eva fitou a estrada,
em direção a cidade qualquer, que estava à distância de uma caminhada, perto demais para conforto dos mortais. Ao se aproximar dos recém-chegados, Eva atraiu a atenção de uma das garotas. Uma morena, de aspecto sombrio, com óculos de armação escura e laranja por dentro. A jovem deu uma cotovelada no homem e emagreciu-la perto dela, indicando Eva com o queixo. Ele se virou com uma expressão séria, que se dissolveu num sorriso quando a viu. Tinha cabelos castanhos desgrenhados, um cavanhaque penugento, como pêssego, e olhos sonolentos de avelã, que eram reforçados por sua camiseta cor de oliva. Oi, ele falou arrastado, saltitando pelo passeio em direção à calçada. Olá, ela estendeu a mão. Evangeline Hollins. Roger Norville. Ele levou a mão dela até os lábios e os beijou. O que uma gracinha como você faz num lugar desses? Eva ficou confusa com a frase, achando que era arrogante demais para um sujeito tão informal. Estou ensinando numa classe de decoração de interiores. A resposta brotou de sua língua, como se fosse ideia sua, mas ela sabia que não era. Não precisava olhar para trás para saber que Gadara observava e escutava através dela. E forçava seu cérebro a fornecer respostas seguras. Estupro mental, mas tinha suas utilidades. Nesse depósito de lixo, as sobrancelhas de Roger se ergueram. Nenhuma quantidade de decoração daria um jeito nessas casas. Decoração de interiores, ela corrigiu, como os espaços são projetados. Ah, entendi, desculpe. Sem problemas. E você? Ele a soltou e enfiou as mãos nos bolsos da calça de veludo cotelê marrom. Vamos filmar o próximo episódio de nosso programa aqui. Eva franziu o senho. Programa? Escola dos Fantasmas. Roger ficou imóvel quando ela apenas olhou, sem compreender. No bonsai, o canal acaba. Lamento, Eva deu de ombros, não conheço isso. Ele deu um sorriso largo, sua fisionomia vagamente bajuladora, mudando para outra mais autêntica. Boa notícia. É. Roger deu uma risada. Esqueça a frase piegas de paquera. Eu pensei que você havia nos reconhecido. Ela sorriu, mas estava confusa. Jovens, tipo nerds e personalidades de televisão, ele esclareceu. Mas não bandidos. Eva sorriu imensamente. Vá lá que seja. Ele fez um gesto em direção à morena. Linda, venha conhecer Evangeline. Ela está ensinando numa classe de decoração de interiores do outro lado da rua. Linda se aproximou, seus lábios curvados de modo tímido. Era tão baixa que o topo de sua cabeça mal alcançava o ombro de Roger. Seu traje era enganosamente informal à primeira vista, mas uma inspeção mais atenta revelava uma predileção por peças de alto preço, de estilistas renomados. E seus cabelos curtos fora cortado com precisão dispendiosa. Vocês devem fazer parte do grupo de que devemos manter distância. Roger fez que sim. Certo, Evangeline. Esta é minha garota linda. Por favor, me chame de Eva. Sentia Gadara em sua mente, esquadrinhando seus pensamentos e deixando outros no lugar. Até onde sabia, ele nunca fora capaz de fazer isso. Considerando como o Nóvio agia sobre ela, parecia apto a entrar no jogo e fazer uso dele sem nenhum problema. Então, o que é a escola de fantasmas? Ela perguntou, seu pensamento vindo de Gadara. Se não se importa que eu pergunte. Somos um clube investigativo de paranormalidade baseado no Colégio Trinston, em St. George, Utah. Por enquanto, estamos carregando nossos vídeos de investigação no YouTube, mas alguém da rede Bonsai nos descobriu e nos deu um espaço semanal. Investigações paranormais? Ela olhou de volta para Gadara. Tal como os caça-fantasmas?
Na verdade, é o contrário, Linda disse. Nós não entramos numa investigação esperando encontrar alguma coisa. Entramos esperando desmenti-la. Somos céticos. Vocês esperam desmentir algo aqui? A pedido da comandante, Roger disse. Ela deu permissão para outro programa, Território Paranormal, investigar alguns meses atrás, e eles sugeriram que algumas áreas da base são mal assombradas. Ela aprecia nossa abordagem mais científica. Basicamente, quer uma segunda opinião. Isso é fascinante, de um modo muito alarmante, levando em conta que que a tragédia de Molenar mal acabara de acontecer. Roger rodeou os ombros de Linda com um abraço. Você é cética, Eva? Ela balançou a cabeça. Linda sorriu. Encontramos uma crente. Eu não chamaria assim, Eva contrapôs seca, mas há eventos e situações pouco comuns. Seres que são inexplicáveis. Quer vir conosco? Roger lançou um olhar assustador para sua namorada. O olhar que Linda lhe devolveu foi travesso. Não fique tão surpreso. O conhecimento de decoração de interior de Eva pode se provar útil. Além do mais, o contraste entre a crença dela no sobrenatural e nosso ceticismo resultaria num grande programa de televisão. Ela reforçaria a posição do território paranormal. Quanto às assombrações, nós as desmascararíamos. Delicadamente, é claro. Senhorita Hollins, a voz de Gadara se derramou sobre os três como água quente e afetou Roger e Linda de imediato, provocando uma expressão submissa em seus rostos. Eva fez a apresentação e recapitulou as informações que o arcanjo já ouvira de modo furtivo. Meu irmão é um grande fã seu, Sr. Gadara. Roger apertou a mão do arcanjo. Ele é o fanático de nossa casa, que quer ser como o senhor quando crescer. O sorriso de Gadara era uma obra-prima da beleza. Imóveis podem ser maravilhosamente lucrativos. É o que ele diz. Com certeza ainda precisa aprender a como fazer orçamentos. Até aqui, meu irmão só conseguiu empatar. Diga-lhe para se distanciar do projeto. É negócio, nem mais nem menos. Ele não deve se aproximar da tarefa com seus próprios desejos e necessidades em mente. O arcanjo olhou para Eva, mas ela já entendera que Gadara falara com ela tanto quanto com eles. Fico impressionado com o senhor dedicando tempo de sua agenda para uma aula, Roger disse. A lista de espera para esse curso deve cobrir muitos anos. Talvez eu pudesse colocar meu irmão nela. Esqueci o aniversário dele no mês passado. É uma aula particular concedida a empregados selecionados. Empregados sortudos, Linda sorriu. Então, o senhor estaria interessado em mais ou menos 30 minutos de fama? É o programa de uma hora, mas os comerciais e as configurações engolem o tempo. Adoraríamos contar com o senhor na apresentação. Nunca tivemos um convidado célebre. Eu mal sou celebridade, Gadara protestou, mas Eva sentiu que ele gostou da ideia. O senhor está muito próximo a ser um nome familiar. Roger discordou, tão famoso quanto Donald Trump. Sua presença iria elevar nossas cotações, Linda bajulou. Além do mais, seria divertido. Gadara sorriu jovial. O que vocês estão investigando? Cidade qualquer. Se Eva não estivesse esperando pela surpresa dele, poderia não tê-la notado. Arcanjos são atores brilhantes. Sobressaltada pela nova voz, o olhar de Eva disparou ao redor para descobrir de onde viera. Um latido profundo chamou a sua atenção para um cão dinamarquês saltando do banco do passageiro da picape vermelha. Uma bela ruiva saiu do lado do motorista e gritou: Nada de latir para os vizinhos, Fred.
Fred revirou os olhos. Depois baixou sua enorme cabeça numa reverência para Gadara. Você tem um cachorro? Eva constatou o óbvio. Sim. Roger estalou os dedos e Fred veio andando devagar. Animais têm sentidos mais apurados. Quando os observadores notam que Fred está entediado, sabem que nada de paranormal está acontecendo. Claro, sou um ator brilhante também. Eva piscou para ele. Gadara tossiu e pareceu adequadamente desapontado. Nós estamos usando cidade qualquer no momento. Sem problemas, Roger assegurou. Os comandantes nos avisaram. Filmamos à noite, de modo que não os atrapalharemos. Curiosa de ver como ele conseguiria se sair dessa nova curva, Eva ficou observando o arcanjo com atenção. Esperem um pouco. Linda se afastou de Roger e correu de volta à van. Mexeu numa bagagem de mão que estava na entrada da porta de correr da traseira e retornou com um estojo de DVD e estendeu a Gadara. Eis o episódio de Território Paranormal que foi filmado aqui no Fort McCrory. Dê uma olhada nele. Não vamos começar a filmar antes da meia-noite. Felizmente, isso lhe dará tempo à vontade para avaliar. Gadara aceitou o vídeo. Depois se afastou. Eva fez um sinal para Fred antes de começar a caminhar ao lado do arcanjo. Não podemos deixá-los sozinhos aqui, ela afirmou. A desocupação está indo em frente, como dissemos, e eu vou falar com o tenente-coronel de novo. Vai lançar um feitiço persuasivo sobre ela? Vou apenas sugerir que ela os retarde até que tenhamos desocupado por completo. Não deveríamos capturar quem quer que tenha matado Molenar antes de dizer que já finalizamos aqui. Podemos desocupar e ir embora, mas isso não significa que o assassino deva ser deixado para trás. Não acredita mais que o culpado seja um de seus colegas de classe, senhorita Hollins, ou que seja eu? Ela também tinha preocupações quanto aos demoníacos estarem trabalhando para ele, mas guardaria isso em segredo por enquanto. Eu nunca afirmei que seria algum de vocês. Não de forma direta, mas a implicação, a suspeita está aí. Certo. Essa pilhagem da mente é bem sinistra. Se eu tiver uma coisa a lhe dizer, eu a direi. Por favor, não fique escavando meus pensamentos. O que motiva é a preocupação por você. É mesmo? E foi por isso que decidiu ignorar o Novium que está me dilacerando? Parado junto ao Porsche, o arcano a encarou com olhos estreitados. Diga-me como acha que posso ajudá-la melhor. Os dedos de Eva tocaram o porta-malas, procurando uma conexão do vínculo em lugar de Reed. O carro era elegante, caro e perigosamente veloz, assim como o homem que o dirigia. Roger e Linda nos convidaram a ir com eles. Eu acho que deveríamos. Nós poderíamos protegê-los. O arcanjo balançou a cabeça e estendeu o DVD para ela. Deixe-me falar com a coronel antes de pensarmos nisso. Nesse interim, vá para dentro com os demais e ajude-os a fazer as malas. Garanta que estaremos preparados para partir. Eva pegou o vídeo. O lado das garotas está terminado e pronto para carregar. Excelente. Agora concentre-se nas provisões e no equipamento. Com 2 guardas ainda em cidade qualquer e 2 sempre acompanhando Gadara, restava aos marcados apenas resmungar. Tudo certo, farei isso, ela disse desgostosa, por enquanto. E fique longe de Abel, ele acrescentou. Ele precisa esfriar um pouco os ânimos, tal como você. Eva lançou um olhar perverso para ele. Então, você enfim reconhece que estou com febre? A boca de Gadara se cerrou, lembrando-a vagamente do modo como seu pai costumava castigá-la com silêncio. Dando de ombros, Eva arrumou em direção à casa. Reed se encontrava na sombra de um carvalho e viu quando Eva passou os dedos sobre seu carro como se fosse um amante. A mente dela o imitou,
retornando à reflexão sobre ele e sobre a confusão que sua atração provocava nela. Eva amava seu irmão, mas o desejava também, de um modo como nunca desejara outra pessoa. O maxilar dele se apertou tanto que doeu. Eu quero você. As palavras deviam ter sido dele, não dela. E se Eva se ajustasse ao seu destino como marcada, ele ficaria muitos anos ao seu lado. Uma bênção, se Reed fosse capaz de liderar uma nova firma e puxá-la para sua equipe. Ou uma maldição, se Eva continuasse apaixonada por Caim, mesmo depois que o relacionamento monitorado entre ambos estivesse acabado. Eu quero transar com você, não carregar sua bagagem. A verdade misturada com uma mentira. Reed queria tudo, o que o irritava infinitamente. Se seu cérebro não houvesse se misturado ao calor dela, ele a teria levado para uma casa abandonada e aprendido a uma parede em ruínas. Reed a teria penetrado até que nenhum dos dois pudesse respirar, pensar ou caminhar. Ele a teria derramado cada gota de sua luxúria em seu corpo convulsivo. Com isso, aprofundando a conexão etérea entre os dois. E também teria dado um checkmate em Caim, cortado a conexão entre os dois antes que tivesse uma chance de se tornar por completo, de se formar por completo. Eva poderia tê-lo odiado depois disso, e odiado a si mesma por ceder ao desejo que ela não entendia, mas ele a teria possuído de todos os modos que quisesse. Porém, seu cérebro fritou quando ela revelou seus sentimentos. Sem um condutor por trás do volante, seu instinto assumiria a frente e estragaria tudo. Eu quero transar com você, não carregar sua bagagem. Fora tão estúpido. Sentir o quão profundo as palavras a tinham interrompido e aliviado sua dor, porque refletiam nele. Reed poderia ter possuído seu corpo, mas arrebatá-la sob pressão não era o suficiente. Ele a queria sóbria, consciente e inteiramente dona de sua vontade, sem remorsos, sem arrependimentos. Olá! Arrancado de seus pensamentos pela saudação, Reed estendeu o olhar para longe, para deparar com a bela loira com maquiagem gótica se aproximando. Seus pulsos e a garganta eram circundados por ferrões e couro. Suas palmas, cobertas por luvas sem dedos, e as pernas envolvidas por meias preta e branca até os joelhos. Ele costumava procurar mulheres iguais a ela, sem juízo, com arestas mais duras que as habituais. Reed as considerava o seu tipo. Sua cabeça se inclinou ligeiramente em silencioso reconhecimento. O olhar da loira seguiu sua linha de visão anterior e foi pousar em Eva, que conversava com Raguel. Se isso for de algum consolo, a loira disse, ela não está acessível ao seu irmão tampouco. Ele vem ligando para o celular dela a manhã toda. Não é, respondeu mal-humorado. Outra mentira. Se tivesse que haver um abismo entre ele e Eva, Reed queria que houvesse a mesma distância entre ela e Caim. Então por que você a deixou escapar? Talvez eu possa ajudá-lo. Reed se virou, encostando o ombro na árvore. De que modo, senhorita? Me chame de Izzy. Seus lábios manchados se curvaram num sorriso. De venha para cá. De qualquer modo. Reed sabia que o convite tinha tanto a ver com Eva quanto com ele. Rivalidade, talvez, ou ciúme. Baixaria de garota maliciosa. Ele queria fazê-la calar a boca, só por isso, por escolher o lado de Eva. Mas não o fez. Eva não era celibatária, porque ele seria. Seu olhar baixou sobre os lábios da loira. Você tem uma bela boca, Izzy. Ela fez que sim, compreendendo o que ele queria. Izzy se virou e foi em frente. Reed a seguiu. Assim que houvesse lidado com sua ereção devoradora, poderia conseguir se controlar
até que Eva estivesse em segurança e ele pudesse colocar de novo uma distância entre ambos. Eles não podiam continuar dando cabeçadas um no outro. Reed apostara muito no sentido de ajudar Caim a ressuscitá-la. Não poderia se dar ao luxo de arruinar todos os seus planos, afastando-a imediatamente. Lançando um último olhar por cima do ombro, em direção ao estacionamento, Reed descobriu que tanto Eva quanto Raquel tinham sumido. Os marcados iriam embora logo. Ela seria levada para longe, por segurança. A classe terminaria. A loira seria associada a um mentor, e ele nunca mais tornaria a vê-lo. Nenhum perigo, nenhuma sujeira, nenhuma complicação. Mas mesmo assim, isso não o impediu de sentir-se muito mal.